Olá, bom dia! Estou muito empolgada porque hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente neste canal. Espero que tenha dado tudo certo, porque vocês estão vendo em um dia só, mas as gravações deste vídeo que vocês estão assistindo durarão uns bons dias pra mim. E vamos lá, são exatamente 8 horas e 4 minutos de uma segunda-feira, dia 5 de setembro. Seguinte, o que está acontecendo? Esta semana é a nossa última semana completa neste apartamento. Então gravem bem este cenário aqui, se bem que nem precisa, né? Porque tem um monte de vídeo com esse cenário aqui pra vocês verem. Mas daqui a pouco vocês vão ver uma mudança de cenário por aqui, porque a gente vai se mudar. Vamos nos mudar para um lugar com mais espaço, ou seja, onde vai caber mais livros. Já tem até uma estante nova a caminho, a gente vai falar sobre tudo isso ao longo deste vlog. E aí, o que eu tinha pensado? Como vai ter todo o processo de encaixotar a biblioteca, arrumar tudo aqui, depois desencaixotar lá, ter que pensar numa nova organização da estante, etc. Eu pensei em mostrar tudo isso pra vocês, porque eu sei que vocês gostam de dar aquela curiada na estante alheia, e não julgo, porque eu também adoro. Então resolvi documentar todo esse processo pra compartilhar com vocês. Só que além de mostrar tudo isso a vocês, eu pensei em fazer uma coisinha a mais. Hoje então é dia 5 e eu pensei em documentar todo esse processo de encaixotar a biblioteca e desencaixotar depois pra arrumar as coisas na estante nova e nas estantes que eu já tenho aqui, mais na casa nova, até o dia 17. Aí eu pensei em fazendo dia sim, dia não, porque eu acho que vai ficar muito pesado se eu tiver que gravar todo dia. E aí serão 7 dias de gravações até lá. E aí, o que pensei? Pensei em ir lendo um conto por dia, porque acho que como vão ser semanas pesadas, porque o meu tempo livre vai ser basicamente destinado a encaixotar coisas aqui em casa, pensei em ler um continho a cada dia que eu for documentar aqui pra vocês, ou seja, 7 contos, e eu escolhi 7 contos de coletâneas diferentes. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu gosto muito de contos, acho que contos são uma excelente maneira de ser introduzido à obra de um determinado autor, ou até mesmo para conhecer novos autores. Nossa, já peguei muitas coletâneas de contos, e aí li um conto de um autor que eu achei interessante, depois fui procurar por mais coisas desse autor, e deu muito certo. Enfim, adoro contos. E aí escolhi aqui 1, 2, 3, falta um aqui. 7 volumes de contos para que a gente converse sobre um de cada coletânea ao longo desses dias que eu estarei documentando aqui para vocês. E vamos lá então, deixa eu mostrar as escolhas aqui. Primeiro que tá aqui na pilha é Contos Morais, do Coetzee. Do Coetzee eu já li o Desonra, acho que é o principal romance dele. Nossa, livro fenomenal. Eu falo um pouco mais sobre este livro num vídeo em que eu faço uma recapitulação das minhas melhores leituras de 2017 a 2019. Eu vou deixar aqui linkado pra vocês. E aí, desde então, não tinha lido mais nada do Coetzee. Só que eu vi que essa coletânea aqui seria lançada, e aí a Adriana, que é uma seguidora muito, muito, muito querida, me enviou de presente. Então cá está, Adriana, vou dar início à leitura desta coletânea. Aqui a gente tem, deixa eu ver, 2, 4, 6, 7 contos do Coetzee. E pelo que eu vi aqui, tá aqui, ó, 7 contos sobre o desejo, nem precisava ter contado, né? 7 contos sobre o desejo, ou sobre como lidamos com o desejo dentro dos limites da nossa cultura. Mulheres, homens, animais. As criaturas do prêmio Nobel J.M. Coetzee não vivem para ser exemplos, e sim para nos desafiar a entender esse conflito em toda a sua complexidade e beleza. Nossa, esse blurbzinho aqui cabe muito também ao Desonra, o que me leva a suspeitar de que talvez a obra do Coetzee tenha toda uma coerência. Vou pesquisar até mais sobre isso, porque fiquei curiosa. Acho que este aqui pode ser o primeiro, então, que a gente vai ler, ou seja, hoje. Volto mais tarde pra gente conversar sobre o conto. Próxima coletânea vem também de um autor que já é conhecido meu, e é um autor de que eu gosto bastante. Dele eu já li um romance chamado O Leitor, já li e reli, na verdade, ou seja, o negócio é bom. Falei sobre ele no último vídeo aqui de leituras do mês, referente a agosto, vou deixar o link aqui pra vocês. E eu li também um conto chamado A Menina com a Lagartixa. Falo sobre este conto na resenha para o melhor do conto alemão do século XX. Baita coletânea, aliás, ela está bem aqui, inclusive.
E aí, por conta do conto que eu li lá, e porque eu já tinha lido o Leitor e gostado bastante, falei, deixa eu dar uma olhada no que a gente tem aqui de autoria do Bernhard Schlink. Aí, tô olhando aqui, a gente tem 2, 4, 6, 7 contos, e o propósito aqui é ler o primeiro de cada uma das coletâneas, só que o primeiro conto desta coletânea é justamente o A Menina com a Lagartixa. E juro pra vocês que não configuraria sacrifício algum reler este conto, porque é um dos melhores contos que eu já li, sério, é impressionante. Só que como já tem essa leitura registrada aqui no canal, eu vou partir pro segundo, que é chamado Infidelidade. E eu vou ver um dia mais tranquilo pra ler este conto aqui, porque os contos do Schlink são um pouco mais longuinhos. Pra vocês terem noção, este tem 40 páginas, então não é uma coisa que dá pra ler assim rapidinho, em 20 minutos aqui, vamos dar uma lidinha. Não, leva um pouco mais de tempo, mas então a gente conversa sobre o Infidelidade em algum momento ao longo deste vlog. Terceira coletânea que está aqui na pilha, O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos, de Fernando Pessoa. Este livro aqui chegou pra mim da Nova Fronteira faz pouco tempo e eu fiquei muito curiosa, porque eu gosto muito da poesia de Fernando Pessoa. Aliás, eu acho que é o único poeta de quem eu realmente gostei das poesias. Eu não sou muito fã de poesia, mas dos poemas que eu li de Fernando Pessoa, na verdade, dos heterônimos de Fernando Pessoa, eu gostei bastante e queria ver então como é que ele se sai como contista. E eu queria ler o conto que dá título à coletânea, O Banqueiro Anarquista. Deixa eu ver se é o primeiro. Não é o primeiro. Mas nesse a gente pode dar uma furadinha na regra, então já demos duas no caso, né? Porque eu queria muito ler O Banqueiro Anarquista. Vocês me perdoam? A gente vai ler O Banqueiro Anarquista, tá? Não é o primeiro conto, mas a gente conversa sobre ele por aqui. Próximo da pilha é uma coletânea que eu pretendo ler inteirinha neste ano ainda, porque eu coloquei naquela minha lista de 10 livros que eu ainda quero ler em 2022, e estou falando de Dublinenses. Este aqui foi presente do Rodrigo. Rodrigo, um beijo pra você, Rodrigo, é um querido. Esta foi uma das melhores leituras dele do ano passado, se eu não me engano, e aí ele me enviou pra ver o que eu ia achar. Eu já tinha vontade de ler este livro. Na verdade, eu confesso que este é o único livro do James Joyce que eu realmente tenho vontade de ler. Então vamos ver se eu fico mais empolgada aqui através dos contos para adentrar no resto da obra dele, principalmente em Ulisses. E o primeiro conto desta coletânea é chamado As Irmãs, e é sobre ele que a gente conversa então ao longo deste vlog. Meu primeiro contato com James Joyce. Aí, falando em primeiro contato, teremos um primeiro contato também com Katherine Mansfield. Escolhi este livro aqui, 15 contos de Katherine Mansfield. Eu mostrei este livro recentemente num vídeo aqui no canal, onde eu mostro alguns livros que eu li ou comprei por indicação dos meus autores favoritos. E aí, este aqui estava lá por indicação de Sr. Érico Veríssimo. Era uma autora muito admirada por Veríssimo, inspirou a obra dele, e uma autora que eu tenho muito vontade de conhecer, porque, como eu acho que até disse no vídeo, eu acho uma vergonha, a vergonha da profissão. Você é vergonha da profissão! Eu gostar tanto de contos e nunca ter lido um conto da Katherine Mansfield, que é um dos maiores nomes do conto mundial, né? Então precisamos conhecê-la. E o conto, deixa eu ver aqui qual é o nome. O nome do conto é Êxtase. Aí depois vamos para um autor com quem eu tenho uma relação um pouco conflituosa, talvez. Eu digo isso porque eu li 2 livros deste autor. Um eu amei e o outro eu passei pra frente. Não achei tudo isso, não ia reler, então passei pra frente. E falo de Gabriel Garcia Marques. Aqui então a gente tem Olhos de Cão Azul. E este aqui é um outro presente de vocês, foi presente da Silvia. Silvia, um beijo. E eu confesso que eu tô curiosa pra conhecer o Gabo Contista, porque eu só li romances dele. O Amor dos Tempos do Cólera, que é o romance de que eu gosto bastante, e o famoso 100 Anos de Solidão, que é o romance que eu passei pra frente. Aí, aqui, deixe-me ver. Vamos conversar então sobre o conto chamado A Terceira Renúncia, que é o primeiro conto desta coletânea. E a última coletânea da pilha também foi presente de um de vocês, presente da Alexia, que é Contos Holandeses. Aqui a gente tem uma coletânea que abarca contos de 1839 a 1939, ou seja, um século de literatura holandesa aqui. E
Eu mencionei em algum vídeo pra vocês que eu tô meio que recebendo um chamado da literatura holandesa, sabe? E eu digo que eu estou recebendo esse chamado da literatura holandesa porque é impressionante como eu tenho visto algumas coisas sobre literatura holandesa nos últimos tempos. Eu recebi também 2 livros de presente da Laís. Laís, um beijo pra você também. E aí a Alexia também me enviou esta coletânea aqui de contos holandeses. Então a gente conversa sobre um conto chamado Um Homem Desagradável no Bosque de Haarlem. E o autor é Hildebrand. Espero estar falando certo. Mas é isso aí, então. Nossa, gente, a minha meta é conseguir manter este vlog com, no máximo, 1 hora. Se vou conseguir, não sei. Mas vocês já sabem, só olhar a minutagem aqui pra ver se eu tive sucesso ou não. Mas vou parar o falatório. Estou bem empolgada com os livros que escolhi pra compartilhar aqui com vocês. E daqui a pouco, ao longo do dia, eu vou mostrando algumas coisinhas pra vocês, como é que tá o encaixotamento da biblioteca, o que eu achei do conto do Coetzee. Então, daqui a pouquinho a gente se vê de novo. Acabei voltando aqui mais cedo do que esperava. Eu tô gravando isso aqui literalmente logo depois de terminar de mostrar os livros aqui pra vocês, porque ainda são 8h24, exatamente 8h24 agora. E aí vou aproveitar esse tempinho até dar 9 horas, que é quando eu começo a trabalhar, pra empacotar os livros que ainda faltam ser empacotados, que eu vendi pra vocês. Eu não cheguei a falar disto aqui no YouTube, porque nem deu tempo, pra ser sincera. Eu avisei lá no Instagram que eu ia fazer tipo uma lojinha, sabe, pra vender alguns dos meus livros. Eu já tinha feito isso uma vez e aí resolvi fazer uma segunda edição. Deu certo, foi um sucesso. Inclusive usei esta venda de livros pra arrecadar fundos para minha estante nova. Espero que quando este vlog aqui for ao ar, uma boa parte da galera já recebeu, porque enviarei todos os livros depois de amanhã. Então deixa eu terminar de colocá-los aqui, porque eu tô empacotando, deixa eu mostrar aqui. Tô empacotando assim, ó, em plástico bolha, e aí depois eu vou colocar um papel pardo em cima, que é para os livros chegarem aí bem protegidinhos. E depois do almoço eu pretendo dar um jeito nisso aqui, ó. Tem vários livros, são esses aqui que estão nessa parte do sofá, tá? Os que estão ali no braço são os livros que a gente vai ler ao longo dessas semanas, então já vão ali pro carrinho, mas esses aqui vou encaixotar aqui, ó. Já temos várias caixas e é isso aí, o dia vai ser cheio. Terminei aqui de passar o plástico bolha em todos os livros, só que ainda falta colocar o papel pardo e também imprimir as etiquetas de endereço e colar no papel pardo depois, né? Então pretendo fazer tudo isso entre hoje à noite e amanhã, conforme der ao longo do dia. Agora eu vou subir com alguns dos livros que estão lá embaixo e que já vão ser encaixotados. Gente, se vocês tivessem noção dos lugares que eu arrumo pra enfiar livro, eu vou mostrar pra vocês, peraí. Temos livros aqui numa das cômodas do quarto. Aqui é uma pilha, atrás dela tem outra, ou seja, fileira dupla ali atrás, vocês conseguem ver, tem. Aqui também tem, aí o steamer aqui do nada, assim, gente, a situação está um caos. Onde tá dando, eu enfio o livro. Aí aqui, bolas de tênis, vários livros e, de novo, fileira dupla. Não sei se vocês vão conseguir ver lá atrás, deixa eu tentar clarear aqui, mas tem uma baita de uma fileira ali atrás também. Esta parte aqui eu acho que é o auge, porque isso aqui é simplesmente o box da minha cama. Tem algumas coisas aqui, caixa de eletrônico, ali atrás tem malas, casacão de inverno aqui, aqueles sacos de embalagem a vácuo, sabe? Eu usei quando eu fui uma vez para os Estados Unidos e aí trouxe um monte de roupa, aí isso aqui ajudou bastante. É bom para colocar os casacões de inverno também, porque deixa tudo fininho. Enfim, aqui um monitor que a gente vai usar na casa nova e vários livros. Muito do que tá aqui, por exemplo, tudo que tá nesta caixa aqui, algumas coisas que estão ali atrás também vão embora, mas tem muitas coisas que estão aqui simplesmente porque não tem mais onde colocar. Aí aqui é outra cômoda e mais livros, ó, aqui tem um
boa parte dos meus livros de teoria, crítica literária, etc. Aí aqui tem mais alguns. E aqui, boa parte dos meus livros de bolso. E aí, fileira tripla. Aqui, que tem essa aqui na frente, tem uma no meio e lá atrás. Gente, tá um caos. Mas, Jesus, eu juro que isso aqui vai melhorar na casa nova. Vocês vão ver ainda neste vlog. Temos livros também aqui dentro do meu guarda-roupa. Mas a situação já melhorou bastante, tá? Porque tinha bem mais coisa e muita coisa aqui já vai sair, porque tem muitos livros aqui que eu já vendi. E, gente, eles não ficam aqui, assim, ao relento, não. Tem aqueles antimorfos em toda a parte do meu guarda-roupa. Então, é tranquilo deixar e vira e mexe eu deixo a porta aqui aberta do guarda-roupa pra entrar um arzinho, um solzinho também. Enfim, eles ficam bem cuidados, tá? Mas é isso, temos livros aqui. A situação já tá muito melhor aqui embaixo, que eu já tirei um monte. 12:30, acabei de almoçar. Bora encher caixa. Pois muito bem, terminei a labuta aqui, são 6h47 e aí peguei o coach aqui para dar início aos trabalhos, como disse que faria. E, minha gente, li o primeiro conto, O Cachorro, e eu queria continuar lendo os outros contos. Primeiro porque é tão curtinho, então dava pra ficar sentada aqui lendo um pouco mais, mas também porque o conto te deixa com esse gostinho de quero mais, sabe? Nossa, eu gosto muito da escrita do Coates e também gosto muito da abordagem que ele dá pros temas que ele costuma trabalhar. E o que a gente tem nesse conto é uma narrativa de 7 páginas que é focada no ponto de vista de uma mulher que tem muito medo de um cachorro, o cachorro do título. Ela basicamente tem que passar 2 vezes por dia, na ida e na volta do trabalho, por uma casa onde tem um cachorro muito bravo. E aí, através do narrador, a gente fica sabendo que toda vez que a mulher passa na frente da casa, o cachorro fica alucinado. Ela consegue ver o ódio no olho do cachorro, parece que ele vai pular a cerca sempre, ou que vai derrubar aquilo em algum dia. E toda vez ela fica morrendo de medo. E é esse perrengue todo dia e em horários muito previsíveis, ou seja, o cachorro já sabe até em que horário ele tem que ficar lá esperando a mulher passar. Só que aí ela começa a se fazer alguns questionamentos muito interessantes, inclusive, sobre instintos animais, mais especificamente sobre os daquele cão mesmo. Então, por exemplo, sobre o ódio que o cachorro parece sentir em relação a ela. Ela fica se perguntando se é algo que dura somente enquanto ela tá ali, sob o olhar do cachorro, ou se mesmo quando ela já foi embora, o cachorro continua morrendo de ódio por algum tempo, sabe? Então ela pergunta isso, pergunta também se o cachorro consegue reconhecer que ela é uma fêmea. Ainda sobre essa questão dos instintos, ela fica pensando que, putz, não adianta nada eu ficar aqui com a minha cara de indiferente, blasé, passando em frente a esse cachorro, porque afinal de contas, os cachorros têm um olfato muito aprimorado e eles conseguem perceber as nossas emoções através do cheiro que a gente exala. Então, mesmo ela estando indiferente ali, por fora, por dentro ela tá morrendo de medo e o cachorro sabe disso. Só que aí tem um certo dia que ela tá passando ali na frente e ela resolve fazer algo. E aí, eu não vou falar esse algo porque você vai ter que ler o conto pra descobrir. Mas este é bem daquele tipo de conto que talvez não agrade a maioria das pessoas, porque eu percebo que muita gente tem dificuldade com conto, no sentido de que gosta de uma história que tem começo, meio e fim. E muitas vezes os contos consistem em fragmentos, parece que tem algo meio jogado. Eu confesso que zero me importo com esse tipo de coisa, mas eu sei que tem gente que se importa, então saiba que esse conto é desse tipo de conto. Mas o que eu mais gostei no conto é porque o Coates parece dizer muito através do que não é dito, sabe? Porque, por exemplo, pelos diálogos que a gente tem aqui, pelo que o narrador permite que a gente veja, a gente consegue saber que a mulher que tem medo do cachorro é uma estrangeira ali, que isso talvez possa ter algum impacto no que acontece a seguir. Mas o narrador não fala isso pra você, sabe? Tipo, olha, preste atenção no fato de que ela é estrangeira. Não, é algo que é bem sutil aqui. E é legal também ver ela refletindo sobre os instintos animais, mas no fim a gente tem pessoas assumindo posturas um pouco
animalescas também, e aí animalescas que eu digo é mais no sentido de atitudes não muito racionais, sabe? Enfim, gostei muito do conto e... ai, Jesus, dá vontade de continuar lendo o resto. Mas deixa eu ir, porque vocês lembram que eu queria que o vlog ficasse com no máximo 1 hora, né? Então eu tenho que ficar me cuidando com esse falatório aqui. Então voltarei aqui na quarta pra atualizar vocês em relação à saga Encaixotando a Biblioteca. E também pra falar sobre mais um conto que eu ainda não sei qual vai ser. Mas até quarta-feira eu decido. Pois muito bem, quarta-feira, dia 7 de setembro, feriadão, descansar, não. Ai, aproveitei pra gravar uns vídeos aqui, mas assim, de manhã consegui descansar, devorei A Inquilina de Wildfell Hall, tá tendo leitura conjunta no clubinho, gente, eu passei 3 horas, fiquei das 6 às 9 lendo esse livro sem nem perceber. Eu só percebi que foi esse tempo todo porque a minha barriga começou a roncar, eu acordo com muita fome, meu café da manhã costuma ser bem parrudo. Mas fiquei naquele esquema, só mais um capítulo, só mais um capítulo. Quando eu fui ver, meu Deus do céu, eu tinha lido boa parte do livro. Aí um dos vídeos que eu gravei é o book haul e deixa eu mostrar a situação aqui pra vocês. É a situação de todo book haul, tá? Fica uma bagunça. Aqui, ó, temos várias pilhas de livro e o vídeo já tá no ar. Eu vou deixar a thumbzinha dele bem aqui e o link tá aqui na descrição. Mas teve muita coisa boa. Em quase todo vídeo, de novo na estante, eu fico morrendo de vontade de reformular toda a minha fila de livros que irão furar a fila, porque sim, tem isso por aqui, mas esse me deixou com uma vontade especial, porque, nossa, tem muita coisa boa mesmo, vale a pena olhar o vídeo. E aí, aproveitei também que, como hoje é feriado, né, um dia mais tranquilo, em teoria, eu peguei pra ler o livro do Bernhard Schlink, na verdade, o conto dele, né, deixa eu pegar aqui, peraí. Peguei aqui, nome do conto, Infidelidade, tinha umas 40 e poucas páginas, então eu falei pra vocês, né, que como era um continho mais longo, eu pretendia escolher bem o dia em que eu leria, um dia mais tranquilo, etc. E acabou que talvez eu nem precisasse ter todo esse cuidado, porque, gente, Bernhard Schlink faz umas coisas maravilhosas, tipo colocar a divisão no conto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tapar o meu rosto aqui pra que vocês consigam ver. Ó, vocês estão vendo que tem tipo capítulo no conto? E, nossa, isso facilita muito, porque eu sou daquelas que gosta de ler conto numa sentada, sabe? Ler de uma vez só, porque geralmente não tem quebra, é a história lá corrida, e aí se você para no meio, às vezes atrapalha o andamento da leitura, mas aqui não, porque ele insere essas quebras de capítulo em alguns pontos bem específicos, então eu tive que até olhar um pouco o almoço enquanto eu li isso aqui, e foi bem tranquilo, só cheguei ao fim de capítulozinho, fui olhar o almoço, depois voltei aqui, sussa, e gostei do conto. Não achei tão bom quanto A Menina com a Lagartixa, mas talvez essa comparação nem seja justa, porque eu nem sei se o autor tem algum conto que seja melhor que o A Menina com a Lagartixa, porque, sério, o conto é excepcional, mas ainda assim gostei muito deste conto. E tudo que eu li do Schlink até agora tem esse pano de fundo da guerra, sabe? Das consequências da Segunda Guerra Mundial, e com este conto aqui não é diferente. Apesar de que o foco não costuma ser, pelo menos em tudo que eu li agora dele, que foi um romance, O Leitor e os 2 primeiros contos desta coletânea. Então essas consequências da guerra, os acontecimentos em si não são o foco, mas ele utiliza essas coisas pra discutir alguns aspectos da natureza humana que são muito interessantes. E é o caso aqui de novo. Aqui a gente acompanha um homem que é um juiz. A gente também tem muito essa coisa do direito nos livros, nas obras, na verdade, do Bernhard Schlink, o que não surpreende, dado que o autor é professor de direito em uma universidade da Alemanha. Então aqui a gente tem esse juiz que mora na Berlim Ocidental. Berlim ainda era dividida, à época o conto é ambientado na década de 1980, então as coisas ainda não eram mais tão rigorosas. Por exemplo, havia um certo trânsito entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental, isso estava um pouco mais flexível já, e aí ele tem amigos que moram na Berlim Oriental, o Sven e a Paula, e ele diz aqui uma coisa que, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar realmente sobre isso. Olha só, o comecinho do conto é o seguinte: a amizade com Sven e Paula foi a única das minhas amizades leste-oeste que sobreviveu à queda do muro. As demais terminaram logo após. E não sei vocês, mas
eu sempre pensava nessa coisa da queda do muro como uma oportunidade para reencontros, famílias, amigos se reencontrarem depois de tanto tempo, etc. Mas ele escreve algumas coisas aqui que me fez pensar nesse lado do afastamento das pessoas, sabe? Porque ele diz aqui, ó, havia tanto que fazer, procurar trabalho, reformar apartamentos e casas, aproveitar isenções de impostos, fechar negócios, prosperar, viajar. E aí acabava que as pessoas se afastavam nesse movimento, sabe? Se viam com tanta coisa pra fazer, reformular a vida ali, retomar muita coisa que não podia fazer antes por conta da divisão do muro. Enfim, nunca tinha parado pra pensar sobre isso e achei interessante. E aí ele conta a história de como ele conheceu esse casal, como eles se tornaram amigos. E eu não posso falar muito sobre os desdobramentos, porque aí a gente tem alguns spoilers, mas uma das coisas mais interessantes que eu achei no conto foi justamente essa vivência de lado ocidental e lado oriental. Em certo momento a gente tem o nosso narrador conversando com um personagem, e aí esse personagem diz pra ele, eu fiquei com medo de que com o tempo você fosse se afastar da gente, que o nosso fascínio exótico fosse arrefecer, e aí você não ia ligar mais pra gente, ir embora, etc, porque acabava que tinha isso um pouco também dessas relações dos dois lados do muro, sabe? Um olhando pro outro com curiosidade. E aí ele fala uma coisa que eu achei bem bonita aqui, ó. Nossa relação deveria ser uma relação de amizade e não de troca. Que eu não queria ser aquele sujeito do lado ocidental e que eles não deveriam ser apenas os caras do lado oriental. Que deveríamos ser simplesmente gente. Enfim, a gente tem aí a evolução do relacionamento entre esses três amigos. A Paula e o Sven eram um casal, eles têm uma filhinha também chamada Júlia, que se afeiçoa bastante ao nosso narrador. E temos aqui mais um daqueles contos que me deu vontade de ler a coletânea inteira, mas vou parar por aqui, né, porque ainda tem muita coisa pra ler neste ano, mas tô gostando dessa experiência de ler alguns continhos. Aí hoje ainda vou ler um pouco de Incidente Antares, que a gente também tá tendo leitura conjunta. Aliás, o livro tá sensacional e vai vídeo ao ar no clubinho sobre a leitura no domingo, acho que é isso, neste domingo. E sobre a saga Encaixotando a Biblioteca, tivemos um bom avanço. Agora eu vou até encaixotar esses livros, se bem que não, eu tenho que tirar a foto ainda e a luz tá ruim, ó, gente, a blogueira tem que pensar nessas coisas. Mas eu já encaixotei todos os livros que estavam no andar de baixo, no meu quarto, aqueles lá que eu mostrei, sabe? No baú da cama, na cômoda, no guarda-roupa, enfim, tudo encaixotado já. Vou dar uma geral aqui nas caixas pra vocês, gente. A casa tá um caos. Essa é a vista que eu tenho a partir do sofá neste momento. Sim, tá um caos. Aí um monte de caixa já. Eu escrevi também em cada uma delas o que que tem, pra eu saber organizar direitinho na hora de desencaixotar, porque tem toda uma lógica pra arrumar a estante. Aí ali, ó, no tour pela estante, é porque vocês não veem muito essa estante aqui, que é da Evolukit, um pouco mais baixinha, mas no tour pela estante que tem aqui no canal, vou deixar linkado aqui pra vocês, eu mostro aquela estante ali, e ali é onde ficam os mangás. Aí aquilo também já foi tudo encaixotado, só tem uns 3 ali, volumes de My Hero Academy, que o Andrei tá lendo, pediu pra eu deixar, mas de resto já foi tudo encaixotado. Caixas e mais caixas, isso aqui já tá tudo cheio. E aí tem essas aqui que também já estão cheias e com uma zona, ó, plástico bolha, que embala algumas coisas em plástico bolha pra não machucar, e tem saco ali. Então de atualização pra hoje, acho que é isso, porque agora eu vou sair pra jantar com o Digníssimo toda quarta. A gente sai pra jantar em algum lugar gostoso, então vamos fazer isso hoje. E aí acho que de encaixotar deu por hoje, porque já rendeu bastante. E o plano pra semana é então gravar mais 3 vídeos, eu acho que eu preciso gravar nesse cenário aqui pra deixar de estoque, porque semana que vem eu vou ficar na função mudança e também arrumar as coisas nas estantes lá na casa nova, e aí vai ficar muito ruim pra gravar, então pretendo gravar tudo nesta semana, e eu só posso tirar esta parte aqui toda quando eu gravar os vídeos, né, porque eu preciso do cenário. Sim, tem que pensar nessas coisas também. Tem também, ó, deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês, ó, Monster, Adolf, tem aqui ainda umas miniaturas ali em cima, enfim, tem muita coisa pra fazer ainda, fim de semana vai ser puxado, mas vai dar tudo certo. Gente, que cabelo é esse? Meu Deus do céu. É isto, o rosto já diz tudo. Meu Deus.
Estou só o pó da rabiola, como dizemos lá no meu país, Ceará, que gente, olha, enfim, vocês ignorem, tá? Mas então hoje é sexta-feira, ai que quentinho bom, delícia, dia 9 de setembro, isso. E eu tô só o pó porque ontem teve show da Dua Lipa, foi muito bom, aliás, mas gente, não tenho idade pra essas coisas não, sério. Jesus amado, eu cheguei em casa, era 00:30, eu acho, no fim das contas, e fui dormir, era quase 1 da manhã. E eu sinceramente não me lembro da última vez que isso aconteceu, porque a galera que me acompanha sabe que eu vou dormir muito cedo, acordo muito cedo também, e eu acabei acordando cedo de qualquer maneira, porque eu não consigo acordar tarde. Cheguei a essa conclusão, eu tava até disposta a acordar um pouco mais tarde, mas não rolou. O show foi ótimo, aliás, vendo aquela mulher pessoalmente, assim, tão de pertinho, nossa, fiquei muito perto dela. A gente vê que Deus realmente tem os seus favoritos, porque olha, a mulher é lindíssima, o show foi maravilhoso, a voz dela ao vivo é basicamente igual à do estúdio. E falando em voz, espero que a minha não esteja muito baixa, mas é porque eu não tô conseguindo falar muito alto, mas vou ver se eu faço um milagre aí na edição pra ficar audível. E ontem, que eu não filmei nada pra vocês, a mudança avançou até que bastante, já tem muita roupa, né, porque não tem só os livros pra empacotar, né? E aí, em termos de mudança, o que pretendo fazer hoje? Tem umas coisas aqui no sofá, eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu preciso empacotar, que eu não podia empacotar ontem, mas hoje já dá. E aqui atrás, gente, eu tô me sentindo aquela pessoa, sabe aquele povo que compra a estante de papelão só pra ficar fingindo pro povo? Eu tô me sentindo meio que isso, porque agora as coisas só estão aqui por conta dos vídeos que eu ainda tenho que gravar, e aí fica meio que o meu cenário. Mas tudo que fica atrás do sofá, então os níveis aqui abaixo da estante já estão todos vazios, vou mostrar pra vocês. E aí amanhã, putz, eu acho que não vai dar amanhã, enfim, eu acho que segunda, terça no máximo, porque a gente se muda na quarta, a gente fechou a data da mudança, eu tenho que tirar tudo isso aqui. Então até terça no máximo, isso aqui tá tudo empacotado. E pra hoje eu acho que vou de Catherine Mansfield. Mais tarde a gente conversa, porque eu tenho que fazer umas coisas agora, então eu não vou conseguir ler o conto agora, mas assim que eu parar pra conseguir ler, falo aqui com vocês, deixa eu mostrar como é que tá a situação. Aqui tá uma parte dos livros que eu mostrei no book haul, que foi ao ar na semana retrasada, na quinta retrasada, que eu tiro foto deles pro Instagram também, e aí como eu gravei o vídeo meio tarde, a foto não ia ficar boa, eu deixei aqui, algumas coisas eu já coloquei ali na estante, mas enfim, deixei aqui pra tirar a foto, aí já tirei, já postei a foto, e aí agora eu vou encaixotar tudo isso aqui, algumas coisas que estão na estante também, e aí acho que já vou encaixotar também estas coisas aqui que chegaram hoje. Este aqui é um lançamento que chegou da Editora 34, eu tenho que dar uma olhada ainda, nem tive tempo de olhar direito, gente, fiz tanta coisa agora de manhã, mas já irei olhar e... Ai, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ai, senhor. Pronto, tirei aqui, fica difícil fazer com uma mão só. Mas olha só, já fiquei muito interessada porque... Foca a câmera! Aí, focou. É da coleção Fábula e eu adoro essa coleção. Eu ia mostrar algumas coisas aqui pra vocês, mas ela já foi toda empacotada. Então temos o Figurações, Ensaios Críticos e Desarticulações. Vou já dar uma olhadinha nisso aqui, a gente conversa mais sobre estes livros no Novos da Estante de setembro, que vai ao ar no mês que vem, no caso, em outubro. Aí chegaram estes livros aqui que eu não sei quem me enviou. Se eu tiver descoberto, e eu imagino que sim, bom, pelo menos espero que sim, porque este vlog aqui vai ao ar somente daqui a 2 semanas, eu coloco um agradecimento bem aqui pra pessoa. Mas, gente, que pessoa maravilhosa, porque... foi este aqui, ó, Agosto, do Rubem Fonseca. Faz tempo que eu quero ler alguma coisa do Rubem. E aí, um seguidor muito querido veio me falar. Eu tava aqui falando dos livros pra vocês e aí tocou o interfone porque chegou outro livro. Gente, a propaganda dessa série está fortíssima, né? Aliás, vocês estão assistindo? Vale a pena? O Digníssimo quer assistir e acho que eu vou assistir por causa dele, mas não tô tão afim assim não. Como eu ia dizendo, foi um seguidor que me indicou este livro aqui, porque ele tinha visto eu falando que eu queria ler algo do Rubem Fonseca, e aí ele veio me falar que leu este aqui, que gostou bastante. Então, tá aqui, a gente fala também mais sobre ele no vídeo de book haul. Aí temos Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. E sim, quem é freguesia aqui do canal, acompanha os vídeos, etc., já deve saber que tem vídeo pra este livro aqui no canal. Só que na edição que eu tenho, que tá até aqui, deixa eu pegar
ela pra vocês, ó. Nessa edição aqui, a gente só tem as cartas do Rilke, a gente não tem a contraparte. E aqui a gente tem as cartas que o jovem poeta, que tá aqui o nome dele, ó, Franz Capus, enviou ao Rilke. Então eu vou aproveitar que vai ser uma oportunidade de reler este livro que eu amo, e aí vou dar um jeito da gente conversar sobre ele aqui no canal. E temos também este aqui, do Amos Oz, Entre Amigos, que é um livro bastante focado na vivência do Amos Oz nos kibbutz, e eu tenho muito interesse em ler sobre isso. E este aqui foi patrocínio do meu cartão de crédito, que é a biografia do Capote. Comprei na estante virtual, foi R$20, achei uma pechincha, tá? Em ótimo estado, e eu comprei porque... ah, cara... fiscal oficial de compras dessa casa. Mas então comprei porque tá nos meus planos pro ano que vem reler A Sangue Frio, que é um dos meus livros favoritos da vida e é do Capote, e aí eu acho que seria legal ler a biografia dele antes. Aí vamos fazer aqui um pequeno momento unboxing. Eu confesso que não tenho muita paciência pra unboxing, acho que nunca vi um vídeo inteiro de unboxing porque eu não gosto, mas já que é um, bora fazer. Ai, vamos lá. É um presentinho, sim, é um presentinho, porque eu acho que eu não tô esperando nada da Amazon, eu acho. Ai, tô esperando um, mas vai chegar, vai demorar pra chegar ainda, porque é importado. Este veio com bilhetinho, porque o outro não veio, né, então eu não consegui saber ainda. Vamos ver. Ai, é da Lúcia! Lúcia, conhecidíssima aqui no canal, né? Ah, não, nossa! Já sei que ele veio. Bom, ficou fácil pelo bilhetinho dela, porque ela disse que recorreu a xará dela. E é o Noite no Paraíso. É, isso mesmo, Noite no Paraíso, da Lúcia Burling. Aqui a gente já conversou sobre uma coletânea de contos dela, o Manual da Faxineira. Nossa, livro maravilhoso, segue entre as minhas melhores leituras do ano até agora. Ó a bagunça aqui. E aí a Companhia das Letras lançou um novo volume de contos dela, ó. Não é tão grossinho quanto o Manual da Faxineira, mas ai, tô muito curiosa, porque, putz, ai, será que a gente... Vou colocar neste meu desafio. Pronto, não vão ser mais 7 contos, vão ser 8 contos, vou ler aqui em algum momento. Ai, Lúcia, muito obrigada, muito feliz. Tenho mais um livro da sua xará aqui. Amei, amei, amei mesmo. Bom, deixa eu cuidar agora então, porque já teve até um momento unboxing inesperado. E, nossa, gente, tava pensando aqui que eu acho que o pessoal que vê os vídeos deve achar que... O pessoal que me acompanha no Instagram, na verdade, deve achar que eu só uso essa roupa. Ai, mas praticamente só uso ela. Porque tá meio friozinho em São Paulo esses dias. E, nossa, essa roupa é tão confortável que é o tipo de roupa que eu boto pra lavar, aí secou, eu já pego em seguida. Então, vocês praticamente só me veem com essa roupa mesmo. Mas hoje tá meio quente aqui, deu uma boa virada de tempo, tanto que acho que eu vou tirar essa roupa e colocar algo mais fresquinho. Mas, enfim, chega de falatório. Mais tarde eu falo então sobre a Katherine Mansfield aqui com vocês. Fica uma dica aí pra mudança de vocês: caixa de vinho é a melhor coisa pra levar livro, porque elas são um pouco mais grossinhas e elas são um pouco menores. E eu digo que é bom porque aí não fica tanto livro numa caixa só e dá pra carregar a caixa, porque quando você coloca muito livro numa caixa grande, como pesa muito, o pessoal da mudança sofre pra carregar. Então facilitem a vida do povo. E fica a dica também de identificar cada uma das caixas. Em cada uma das caixas eu coloquei o que tem dentro. Então, por exemplo, aqui são os livros do último book haul e as coisas que chegaram também hoje que eu mostrei pra vocês. Então, quando eu for organizar a estante, eu vou saber exatamente onde tá cada coisa que eu preciso. E eu tava encaixotando aqui esta caixa que eu mostrei agora pra vocês e percebi que eu esqueci de mostrar pra vocês como que estão as coisas aqui, ó. Aqui tá o meu celular, porque eu tava gravando um negócio com o celular em vez da câmera. Aqui é a primeira caixa de panelas, coisas de cozinha que a gente colocou, porque de resto, tudo isso aqui, ó. Aqui, tudo livre, apesar de aqui está escrito caixa de doce de leite. Gente, olha a poeira que fica aqui, meu Deus do céu, socorro. Aí ainda tem mais livros aqui, tudo isto é livro. E aqui, ó, deixa eu afastar um pouquinho mais o sofá para que vocês consigam ver. Tudo aqui já tá vazio, nessa parte de baixo que fica atrás do sofá, porque aí a blogueira precisa do cenário dela, né, que ainda tem aqui bastante coisa pra empacotar. E daqui eu tirei um pouquinho também, que aqui era tudo a coleção de clássicos de bolso da Zahra. Gente, essa poeira, meu Deus do céu. É que fazia muito tempo que eu não limpava a estante, porque justamente isso, gente, quando soube que eu ia mudar, eu falei, ah, na mudança eu resolvo. Não vou limpar essa estante agora pra me mudar daqui a pouco. Aí agora eu vou empacotar isso aqui, que também já pode ser empacotado. Monster, Adolf e Ayako. Amo tudo que tá aqui.
E é este o estado atual das coisas. Mais tarde, então, eu volto pra gente conversar sobre o conto da Katherine Mansfield. Pois bem, era pra eu ter voltado aqui ontem e eu ia falar que eu esqueci, mas eu não esqueci não, é porque eu comecei a ler o conto, terminei de ler o conto. Tá se escondendo por quê? Então eu terminei de ler o conto e imediatamente começou o jogo do... É Tiafoe que fala, né? Tiafoe ou Tiafoe contra o Alcaraz, a gente ficou assistindo. E aí eu acabei ficando muito morta e nem consegui vir aqui falar com vocês. Mas vamos lá, li o primeiro conto que a gente tem aqui, da Katherine Mansfield, chamado Êxtase, e eu amei o conto. Confesso que no começo eu tava achando um pouco estranho, sei lá, não sabia muito bem pra onde a autora queria me levar, etc. O conto é basicamente sobre uma mulher que tem 30 anos e vive uma vida aparentemente plenamente satisfeita. Então ela tem um bebezinho lindo, ela tem pessoas na casa que fazem os serviços pra ela, ela tem até alguém que cuida do bebê, ela tem um marido que é bonito, eles são apaixonados, vivem bem, não precisam se preocupar com dinheiro, tem uma casa linda, ela é bonita, enfim, parece ser a vida perfeita. Só que por mais que ela tente convencer a gente de que ela é muito feliz, olhando pra tudo, e ela sente muita felicidade, esse êxtase mesmo, ela vai dando algumas dicas pra gente que talvez não seja muito bem assim. Só que aí o conto vai te levando pra um ponto que você acredita que é um conto que retrata a vida daquela classe média alta, como é que as coisas funcionam ali. Só que no fim tem meio que um plot twist que você fica, ops, peraí. E isso foi uma das coisas mais legais que eu vi aqui. Primeiro que já tem uma... não é um plot twist exatamente, mas acontece algo que você não esperava em certo momento, porque essa mulher, o nome dela é Berta, aliás, Berta Young, tá recebendo alguns convidados na casa dela, junto com o marido, etc. E aí, em certo momento, naquele jantar acontece alguma coisa, ela percebe uma conexão ali, e aí você fica, temos algo interessante acontecendo aqui. Só que aí tem esse plot twist no fim, que, como eu ia dizendo, foi uma das coisas que me fez mais gostar desse conto, porque é aquele tipo de coisa que te leva a olhar de novo pra tudo que você já leu, sabe? Então eu reli o conto depois de ter terminado de ler pra ver como seria a leitura à luz do meu conhecimento sobre o que acontece no final, sobre o plot twistzinho que a gente tem. E aí dá pra ver que a autora coloca algumas diquinhas do que vai acontecer, sabe? Tem algumas referenciazinhas ali, só que, bom, eu, que modéstia à parte costumo ser bem Sherlock Holmes nesse sentido, não consegui perceber e eu amei, gostei de ser surpreendida assim. A escrita dela é muito maravilhosa e eu senti uma pegada meio Chekhov no conto, sabe? E aí eu li aqui a introdução, que é de autoria da tradutora, inclusive, que é... esqueci o nome dela, deixa eu ver aqui. É a Mônica Maia. Aí aqui no prefácio ela conta pra gente que uma das maiores inspirações da Katherine era o próprio Chekhov. O conto tem também aquele fim mais inconclusivo, que costuma não agradar a muitos aqui, mas nossa, aqui eu achei que caiu como uma luva. E este conto, eu não fazia ideia disso, mas o conto que eu li, chamado Êxtase, foi o conto que efetivamente consagrou a Katherine. E dá pra entender, porque realmente o conto é muito bom. Tá aí mais uma coletânea que eu li o primeiro conto, fiquei morrendo de vontade de continuar. Então, nossa, amei. E hoje não era nem pra estar falando aqui com vocês, né? Mas vamos lá. Então, deixa eu mostrar aqui, ó, atualizações. Acho que da última vez que eu mostrei a estante, ainda tinha coisa aqui em cima, ó, mas eu vi que no enquadramento do vídeo só aparece esses dois aqui, ó. Essa parte aqui, o que tá em cima não aparece. Mas é isso, tô realmente me sentindo aquela galera da estante de papelão, que tem um negócio só de cenário, sabe? Porque agora os meus livros tô sentindo que são só o cenário mesmo. E, meu Deus do céu, a minha vista aqui do sofá, eu vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Aqui, ó, caos completo. Tem até um piano encostado ali, coitado. Mas deixa eu ver se eu consigo abaixar mais aqui pra mostrar pra vocês, ó. Mar de caixas. Aí, como eu já disse pra vocês, não temos apenas livros na casa, não é? Então a gente empacotou muita coisa lá embaixo, que é onde fica quarto,
a área de serviço e banheiro, a gente já tirou bastante coisa. Então acho que a maior parte das coisas daqui de casa, no geral, já estão empacotadas. Faltam mais coisas de cozinha mesmo. E aqui, essa parte da estante. Até terça isso tem que estar tudo resolvido e estará. E agora, bom, hoje eu não tenho que ler nenhum conto, então amanhã eu volto para dar as minhas impressões sobre Olhos de Cão Azul. Eu não lembro qual é o nome do primeiro conto da coletânea, mas quando eu aparecer aqui de novo vai ser para falar sobre ele. Então vamos lá conhecer Gabriel Garcia Marques, contista. Nem sei quantas páginas tem o conto, mas acho que é pouquinho, então vai ser bom porque amanhã vai ser um dia um pouco puxado. Tenho que gravar umas coisas e inclusive agora mesmo estou indo preparar algumas anotações para essas gravações de amanhã. Por hoje é isso. Daqui a pouco... eu falo assim, mas vocês vão ver o vídeo tudo de uma vez, né? Enfim, quando eu aparecer aqui de novo, então a gente conversa sobre gado. 6h24, dia 12 de setembro. Último vídeo oficialmente gravado. E agora é desmontar a estante de papelão. A gente vai tirar tudo aqui então e colocar tudo em caixa. Ai, meu Deus, é tão triste olhar pra estante meio vazia, olha só. Bora! Ai, bora que tem muito trabalho, vou dar uma mostrada pra vocês aí. A situação agora, eu tava gravando ali no cantinho, aí aqui tá a garrafa de água, a câmera e aqui na minha frente o caos completo, que vai aumentar ainda mais agora porque tem que colocar tudo isso aqui em caixas, ó, que tem aqui. Na hora da gravação, aliás, satisfazendo uma possível curiosidade de muita gente que perguntam se o sofá fica grudado na estante. Então, normalmente não, mas quando eu vou gravar, como tem aquela janela bem ali, ó, se eu deixar o sofá na posição normal dele, que é mais ou menos aqui, ó, a ponta, a luz fica muito forte e aí estoura. Então eu grudo o sofá na estante e aí realmente vocês veem o sofá grudado na estante, mas não fica não, mas deixa eu arrastar, ó. Aqui não tem mais nada, é só a estante de papelão mesmo. Aí a gente já pegou os quadros também. Ai, acho que vocês do YouTube nunca viram os quadros aqui de casa, mas eles fazem sucesso lá no Instagram, porque vez ou outra eles aparecem. Aqui a gente tem a Terra-média. Foi um posterzinho que veio na biografia do Tolkien da Darkseid. Aí aqui a gente tem, ai Jesus, 2 quebra-cabeças emoldurados. Este aqui é de Zelda. Não é lindo? Ai, eu sou apaixonada por esse quebra-cabeça. Lindo demais. Comprei... Os 2 foram comprados nos Estados Unidos, tá? Ai, que nojenta, né? Mas é porque sempre perguntam onde eu compro e tudo foi nos Estados Unidos. Até um que eu vou emoldurar lá na casa nova. Eu vou mostrar pra vocês, mas é a coisa mais linda. Ele não tá aqui ainda. Este aqui, Master Yoda, também quebra-cabeça. Aí a gente cola com aquelas colas de quebra-cabeça mesmo. Eu vou deixar a foto de uma aqui pra vocês verem de exemplo. Mas é só colocar o quebra-cabeça em cima de isopor, passa a cola, aí deixa o tempo lá indicado pra secar, acho que é tipo 24 horas, sei lá. E aí depois manda emoldurar, como se fosse um quadro normal mesmo. E aí fica assim, lindo. E tem também este quadro aqui, que a gente comprou em viagem ao Peru. E ali tem lixo, ó, coisa de papel, embalagem de durex, enfim, o lixão aí da mudança. Ai, bora então empacotar o resto das coisas. Olha, eu queria dizer que a minha atualização aqui com vocês está atrasada, mas eu tô lendo os contos no dia certinho, tá? É só que, nossa, tá realmente complicado. Vocês podem ver aqui um pouco do caos que tá aqui ainda, mas a gente tá na véspera da nossa mudança. Hoje é terça-feira, dia 13 de setembro, a gente se muda amanhã, então, nossa, tá uma correria muito doida. E eu tenho que vir falar já com vocês sobre um outro conto e amanhã tem mais um pra eu falar, socorro! Mas
foco. Olha, tô até com meus óculos. Agora que eu vi, é que eu acabei de sair pra pegar mais caixa e daqui a pouco a gente vai sair de novo, porque a gente já vai levar algumas coisas mais frágeis pra mudança, então, pra casa nova. Então, algumas miniaturas que a gente não queria que fosse no caminhão. Aí tem alguns livros, como vocês podem ver, separados aqui, que tem uns que, gente, não vai na mudança de jeito nenhum. Sou eu que tenho que levar, que nem um bebê no meu colo. Quero ver como é que eu vou fazer, inclusive, porque eu separei livro pra caramba pra levar desse jeito. A maioria são uns Cossacks que, nossa, são muito raros. Também, como são capa dura, é fácil de bater e ficar a marca, sabe? Então vou levar tudo na mão. Gente, esse cabelo tá um caos, né? Mas vocês ignorem que eu não estou tendo tempo pra nada ultimamente, nem pra ficar mais bonitinha. E o que importa é o conteúdo, né? Então, vamos lá. Pois bem, li então o primeiro conto desta coletânea aqui do Gabo, chamada Olhos de Cão Azul. Aí o nome do conto é A Terceira Renúncia. E tem todo um significado em torno desse título, mas eu acho melhor não discutir aqui. Acho que é o tipo de coisa que é melhor você descobrir lendo sozinho, não que seja uma coisa, mas enfim, acho que é melhor não discutir sobre isso aqui com vocês. E seguinte, o que a gente tem neste conto que é sensacional, muito bem escrito, me surpreendeu. Então, a gente tem um homem que atualmente, no presente da narrativa, tem 25 anos, só que por conta de uma febre tifoide que ele contrai aos 7 anos, ele passa a, desde então, viver o que ele e um médico aqui chamam de morte-viva. Então, eventualmente, ele tem alguns espasmos, alguns eventuais movimentos, mas basicamente o maior sinal de vida que ele dá é o seu crescimento. Então, a mãe dele fica de olho vendo se ele tá crescendo, e o médico diz que eles só saberão que o menino está vivo enquanto ele continuar crescendo. Então a mãe fica super feliz toda vez que ela vai lá no caixão. Sim, eu esqueci de mudar essa parte, mas aos 7 anos, quando ele passa então a ter essa morte viva, a mãe dele manda fazer um caixão, um ataúde. Ela ia fazer pra criança de início, mas o médico já fala pra fazer um caixão maior, porque aquele caixão podia atrofiar o crescimento dele, não sei o que. Aí ela faz um caixão maior e o menino fica basicamente a vida inteira deitado dentro de um caixão. E aí ele fica num quarto à parte na casa, a mãe dele vai lá, fica medindo, vê se ele tá crescendo, e a gente tem um narrador aqui em terceira pessoa que consegue nos passar as sensações que esse homem, agora no presente da narrativa com 25 anos, sente. Então ele sentindo as dores que ele sente, alguns incômodos, a percepção dele do que tá em volta, o medo que ele tem de morrer vivo, porque em certo momento ele para de crescer e aí a mãe dele não sabe mais se ele tá vivo ou não. E eu acho que pode ser uma espécie de metáfora também, sabe? Dessa coisa de muita gente viveu uma vida que é basicamente uma morte em vida. Então essa coisa de se sentir muito solitário, de viver muito no automático, de sentir que não tem muito controle do que tá acontecendo na sua própria vida, sabe? Eu acho que o conto abre bem margem pra esse tipo de interpretação. E o conto é muito bem escrito. Nossa, Gabo escrevia muito bem, né? Era realmente um contador de histórias. Tô com expectativas boas para essa coletânea. Só uma coisa que eu queria ver no conto, mas assim, zero demérito em relação ao conto por conta disso, tá? Era a visão da mãe. Porque imagina a situação da mãe frente a um filho desse, assim, que só manifesta vida em razão do crescimento. E aí imagina como a mãe fica depois que ele para de crescer, porque depois que ele para de crescer, ela não sabe mais muito bem se o filho vive ou morre, e aí tem todo aquele medo dele de, justamente por conta disso, ser enterrado vivo. Ai, meu Deus do céu, já falei um monte sobre o conto aqui, vou parar porque, né, eu queria que o vlog tivesse 1 hora no máximo. E eu acho que amanhã eu vou ter uma ideia já de como anda a situação deste vlog, porque amanhã eu pretendo editar já uma parte, e aí daqui a pouco então eu e Digníssimo vamos lá deixar algumas coisas na casita nova. Em breve volto aqui pra gente conversar sobre o próximo conto, que é O Banqueiro Anarquista, do Fernando Pessoa. Bom dia de hoje, começando super cedinho, são 7h30, assim, já tá meio tarde, mas a gente acordou bem cedo hoje pra ajeitar umas últimas coisas que faltavam. E aí agora estou na casa nova. Ai, que feliz. Estou olhando para o que vai ser o meu escritório agora. E a gente trouxe algumas coisas já, coisas frágeis. Mas aí tô aqui porque eu vou ficar fazendo faxina no apartamento a manhã inteira. Digníssimo tá lá no antigo apartamento, no apartamento que a gente vai deixar, pra mobilizar a mudança, o pessoal lá. O caminhão já tá lá da mudança, os homens também. E eu tô aqui pra faxinar, pra deixar pelo menos as superfícies assim mais limpinhas, pra quando eles chegarem a gente vai poder colocar umas coisas no lugar.
E aí vou dar uma aspirada também, mais pano, mesmo assim, limpeza mais pesada no chão, vai ser só amanhã. E amanhã chega a nova estante que vai ficar nesta parede aqui, ó. Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Ó, nesta parede aqui vai ficar a minha escrivaninha, aí aqui tem um armário. Aqui vão ficar algumas coisas de equipamento de canal. Acho que vou deixar minhas maquiagens aqui também, algumas roupas aqui. Aí aqui a gente tem este sofá, mas eu acho que ele vai sair daqui, porque aqui nesta outra parede vão ficar as 3 estantes que ficam na sala, sabe? E aqui nesta parede é onde vai ficar a estante nova, que vai ocupar basicamente toda esta parede. É isso, tudo aqui que eu vou gravar agora. Aí acho que eu vou gravar, colocar um tripé na escrivaninha, e aí vocês vão ver a estante nova que chega amanhã. E eu estou me sentindo tipo a noviça rebelde neste espaço. Ai, Deus, porque este apartamento aqui é tipo o dobro quase do tamanho do que a gente estava antes. Então, nossa, tem muito mais espaço e é maravilhoso. Dá até pra eu dançar Just Dance na sala agora, porque antes não dava direito. Tinha que ficar me espremendo toda, contendo os meus movimentos de dançarina. Mas agora vai dar tudo certo. Eu ainda tenho as cortinas ali pra eu fechar, pra ninguém me ver passando vergonha. Eu adoro Just Dance, gente. Bom, deixa eu fazer a faxina, senão as coisas não ficam prontas até a galera chegar aqui com a mudança. E em algum momento eu volto aqui pra gente conversar dos contos, tá? Eu não esqueci, eu tô lendo direitinho, como eu disse, só tá difícil de interar aqui vocês, mas isso vai acontecer até o fim deste vlog. Este é o atual estado das coisas. Tem livro pra todo lado. Ali na escrivaninha tem algumas coisas separadas. Aqui em cima do sofá tem mais algumas. Esse sofá vai ser ajeitado, tá? Não vai ficar aí no meio, não. E ali eu coloquei os livros meio de qualquer jeito, porque amanhã chega a estante nova, que vai ficar nesta parede aqui. E aí sim eu vou organizar. Tem algumas coisas que eu já deixei meio que organizadas aqui, tipo a coleção dos clássicos. Ai, Jesus, tá até difícil de falar já. Dos clássicos da Penguin. Ali as edições da Companhia de Bolso, e aqui tem clássicos da Rádio Bolso, mas enfim, nada disso é permanente, mas são coisas que eu sei que eu vou querer deixar junto, então já deixei. E pra estante nova eu já pensei em uma organização, é claro. Aí eu já deixei algumas coisas separadas aqui, porque na estante nova vai ter uma prateleira só para biografias, aí tem várias biografias ali, já tem algumas aqui na estante, mas a maioria já tá concentrada aqui. Aí vai ter uma prateleira também só para não ficção, uma para contos, aí tem uma para coleção leste também. Aí eu quero ver se eu faço uma pros meus autores favoritos também. E eu acho que eu tinha pensado em mais coisa, mas eu já esqueci. Bom, são 7 prateleiras de qualquer modo na estante nova, então pensar aí. Ah, e tem dos alemães, que eu acabei de olhar ali pro livro do Thomas Mann, tem deles também. Mas por hoje é basicamente isso em relação aos livros. Em relação aos livros, né? Porque ainda vou organizar algumas outras coisas. E só pra vocês verem como é que ficou o corredor aqui depois de eu ter tirado todas as caixas aqui do quarto. Olha lá. Caixas e mais caixas. Quero ver como é que eu vou chegar na sala. Olha quem chegou! Yay! Temos uma estante nova! Ela tem 7 andares. Aí, o daqui de baixo é maior. Ó, acho que vai dar pra ver aqui, será? Aqui, ó, de altura, sabe? É 33 centímetros. Aí os outros são 24, que é o suficiente pra caber a maior parte dos livros. E aí, ali em cima, ainda dá pra subir mais 2
nichos desses, caso tenha necessidade, o que vocês sabem, é bem provável que aconteça um dia, né? Eu gosto muito dessa estante, a estante é da Evolukit, e eu tenho uma menor dela, deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Aqui, ó, vocês estão vendo o caos ali refletido na cristaleira? Cristaleira que era cristaleira e acabou ficando os mangás, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bem bonitinho, Fullmetal, aqui One Piece, Vagabond, Lobo Solitário, Akira. Mas enfim, não vim mostrar isso, né? Vim mostrar essa estante aqui, ó. Ela é assim, e aí, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui. Não sei se a câmera vai focar. Focou, acho. Aqui, ó, tem um parafusinho onde você pode subir mais dessas pilastras. Eles chamam de estantes modulares, se eu não me engano. Que aí você pode comprar, por exemplo, começar assim e subir mais se você precisar. No caso aqui, eu não vou subir mais porque não dá, né? Mas a do quarto dá pra subir ainda mais 2 desse, ó. Isso não é publicidade não, tá? Eu paguei do meu dinheiro, mais Evolukit, se quiser parcerias, estamos aí, porque estantes são sempre necessárias nesta casa. Aí, só pra vocês terem noção, gente, o caos, socorro, olha isso. Tem livro em todo... Meu Deus do céu. Mas agora que a estante tá aqui, o escritório vai tomar forma. Então eu vou tirar os livros dali, já colocar bem aqui. Aí aqui tem mais alguns livros que foram os meus bebês de colo, que vieram junto comigo. Tem mais ali atrás. Enfim, gente, o que não falta é livro nesta casa, como vocês já puderam perceber, né? Sobrou até pro meu piano digital, coitado, tá bem aqui, ó. Ele tem um suporte, a gente vai colocar lá na sala. Mas por enquanto ele tá aqui, enquanto a gente tá ajeitando as coisas lá. E ai, eu tô muito feliz! Pois bem, terminamos o primeiro cômodo oficialmente da casa, que já tá limpinho e organizado, que é a sala. Aí vim aqui aproveitar uma mini pausa pra mostrar a situação atual pra vocês, que não é muito diferente da última vez, tá? Mas tá aqui a estante nova. Ai, eu tô estranha ela peladona assim, né? Já vai encher todinho praticamente. Que já veio explicação, mais arrumação. Meu Deus do céu, eu tô adiando o meu momento aqui por tua causa. Bora. Enfim, como vocês viram, né, estou sendo escravizada aqui na arrumação da casa. E agora eu vou voltar. Ai, olha só quem tá aqui. Tolstóizinho. E o Saramago aparentemente não quer papo com vocês. Tá aqui ele, ó, meio chateado, pensando na vida. Enfim, partiu. Quarto agora, né? Quarto. Então bora. Pois bem, sala, cozinha, quarto, que mais? O escritório, enfim, vários cômodos da casa arrumados. Agora a gente vai pro cômodo que vai dar mais trabalho, que vai ser este aqui. Ai, não sei se meu espírito tá preparado. Eu tô empolgada, porque é a minha biblioteca. Mas... meu Deus. E temos os primeiros recebidos da casa nova. Pro pessoal que perguntou lá no Instagram, a minha caixa postal permanece a mesma, tá? Ainda é esta aqui, e eu também estou com o meu endereço lá da Amazon atualizado. O que você tem a dizer sobre isso? Para de mandar coisa. Não! Tardei, mas não falhei. Cá estou um pouquinho não, bem mais tarde, na verdade.
Ai, a cara não nega, né? Tô morrendo de sono, gente. Já acho que agora são 9 e alguma coisa. Ou seja, tá no meu horário de ir pra cama, e é o que farei depois de terminar de falar aqui com vocês sobre estes contos que eu fiquei devendo. Então, o Dublinenses, do James Joyce, que na verdade é a coletânea, não o conto em si, e O Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos do Fernando Pessoa. Então vamos começar pelo que eu li primeiro, que foi O Banqueiro Anarquista. Gente do céu, como eu amei esse conto, valeu muito a pena quebrar a minha suposta regra de ler o primeiro conto de cada coletânea pra conseguir ler esse conto que tá bem pelo meio da coletânea aqui, que é sensacional, sério, que conto maravilhoso. E dando bem uma resumida no enredo do conto, o que a gente tem? Aqui a gente tem dois amigos conversando, e aí um deles é o narrador. E aí, em certo momento, quando ele vê que a conversa entre os dois tá meio que esfriando, ele lembra de um assunto que pode reacender o fogo daquela conversa, que é um boato que ele ouviu. E aí ele fala assim pro amigo: então, me disseram que uma época aí da vida você foi anarquista, é isso mesmo? E aí o amigo, que é um banqueiro, fala: como assim? Em certa época da vida eu fui um anarquista? Eu sou um anarquista. E tem mais, depois ele diz que antes ele era um anarquista só teórico, mas que agora ele era um anarquista prático. E aí o outro fica meio sem entender, porque, como assim ser anarquista, mas você não tem o estereótipo anarquista, né, galera? E aí tem aquele estereótipozão mesmo, sabe? Da galera que fica explodindo bomba por aí, matando pessoas, enfim, aquela coisa bem, como é que é o nome? V de vingança, mais ou menos, sabe? Pois é. E aí o amigo dele fala: olha, eu vou te contar como é que eu percebi que eu tinha que me tornar anarquista, como eu me tornei e como eu saí da teoria para a prática e pro que para ele seria o caminho ideal pro anarquismo. Então ele fala ali um pouco da história da infância dele, uma infância humilde, etc. E logo ele percebe que há algumas características que são naturais do ser humano. Então, se você tirar tudo que é de material, nosso, etc. E não são coisas materiais, mas instituições, convenções, etc. seria o que restaria. Então, por exemplo, o homem nasce homem, ou nasce mulher, ou nasce alto, ou nasce baixo, ou de estatura mediana, ou então nasce mais esbelto, ou encorpado, ou então nasce com cabelo castanho, ou com cabelo loiro, enfim, são características que nascem conosco. Só que aí, em contrapartida, tem algumas outras características que nos são imputadas através do nosso meio. Então, tem pessoas que são ricas, tem pessoas que são pobres, tem pessoas que são populares, tem pessoas que são casadas, tem pessoas que são solteiras, divorciadas. E aí ele dizia que tudo bem eu ver um cara que se deu melhor na vida do que eu, porque ele nasceu mais inteligente do que eu, já nasceu com mais aptidão, beleza, eu aceito. Mas ele se dá melhor do que eu na vida só porque ele tem contatos, porque ele é rico, isso eu acho muito injusto. E aí ele fala que tudo isso, essas coisas de instituições, convenções, são ficções sociais. Então elas teriam que ser destruídas para que a sociedade conseguisse chegar nesse ideal anárquico. E aí ele vai basicamente fazendo um ensaio no conto, explicando, e aí ele automaticamente já aponta algumas objeções. E é legal porque, no geral, assim, eu consegui encontrar algumas falhas. Queria conversar com esse banqueiro anarquista na argumentação dele, mas no geral, assim, quando ele tá falando uma coisa, aí eu ficava, mas isso aqui, e aí mais lá pra frente ele falava, mas você pode estar se perguntando como isso, isso e isso, então, e aí já dava explicação, sabe? Cara, é um conto muito legal e um conto muito atual, sério, você consegue fazer paralelos com muita coisa que a gente vive hoje, com o que a gente tem naquele conto, e, putz, é sensacional. Eu queria falar um pouco mais aqui, mas talvez acabe com a graça do conto, e eu já fiquei um tempão aqui falando só sobre esse conto, mas, nossa, vale muito a pena mesmo, gostei muito e fiquei muito curiosa pra conhecer mais do Fernando Pessoa contista. Esse conto é sensacional. E aí li também do Dublinenses, do James Joyce, o primeiro conto, chamado As Irmãs. Então aqui a gente tem basicamente um garotinho, um menino, que tem o seu primeiro contato com a morte. Ele era muito amigo de um padre,
que até atuava como uma espécie de mentor pro menino, e aí a gente vê que no início do conto já o padre estava bastante mal, e o menino estava ali apreensivo com o estado desse padre, mas acaba que o padre morre, e aí levam essa notícia pro menino. Mas depois vai visitar o padre, vê o corpo dele lá, ele conta um pouco pra gente da relação dele com esse padre, e eu achei um conto ok, não foi um conto que... A exemplo do Fernando Pessoa, aqui do Banqueiro Anarquista, me deixou morrendo de vontade de ler a coletânea inteira, não, mas me fez ficar curiosa pra ler os que vêm a seguir, porque o conto é muito bem escrito, mas eu acho que tem aquela questão do James Joyce aqui, que eu já ouvi falar muito sobre isso, de colocar muitas características da Irlanda aqui, sabe? Então tem umas coisas aqui que eu anotei até pra dar uma pesquisada, porque a gente vai ter vídeo pra Dublinenses ainda neste ano aqui, tá? Então a gente conversa mais sobre essas coisas, mas eu tive a impressão de que ele faz algumas críticas ao catolicismo aqui, a questão de dogmas, e eu anotei umas coisas aqui pra dar uma pesquisada, não pesquisei ainda porque, gente, sem tempo. Simplesmente isso, mas quando a gente for falar sobre Dublinenses aqui, a gente fala mais sobre essas questões, mas tive a impressão de que tem umas criticazinhas envolvidas aqui, sim. E agora que minha dívida está paga aqui com vocês, vou dormir, que amanhã eu acordo cedinho pra correr, e aí a gente conversa então sobre a última coletânea, que é a de contos holandeses. Olá, hoje é sábado, o último dia do meu desafio pessoal, sei lá que eu tô chamando isso, de ler contos. Eu acabei de ler o conto dessa coletânea aqui, que eu escolhi pra ser o último dos 7. Bom, então antes da gente falar sobre o conto, que aí a gente finaliza o vídeo, queria mostrar pra vocês como é que ficou tudo aqui, apesar de que ainda não tá pronto, mas quando tiver pronto, eu até falei com o pessoal lá no Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas e aí a Letícia, um beijo, perguntou se ia rolar um tour por este quarto aqui, que é o escritório. E aí eu sinceramente não pretendia fazer, só que a pergunta me fez perceber que tá ficando tudo tão bonitinho que eu acho que vale, acho que vocês vão gostar de ver de onde saem as coisas aqui pro canal. Então vou dar uma mostrada bem breve, mas juro que assim que tudo tiver pronto, que eu pretendo finalizar no máximo no fim da semana que vem, porque na semana que vem tenho que trabalhar, então não vou poder me dedicar somente à mudança como foi praticamente nessa semana inteira. Aí eu volto aqui e mostro pra vocês, ok? Mas vamos lá, como vocês podem ver, a estante nova já tá bem encaminhada. Aqui também, mas faltam algumas coisas ainda, peraí. Aí a estante, ó, tá bem preenchida, ainda tem algumas coisas lá em cima que tem que organizar, colocar aqui, aqui tem que organizar também, ó, tem coisa lá em cima. Aí aqui tem as coisas do Veríssimo. Aí os nichos eu vou mostrar direitinho pra vocês depois, tá? Mas deixa eu dar uma passada aqui só pra vocês terem uma visão geral. E aí no próximo vídeo eu mostro de pertinho. Não vai ser bookshelf tour, tá? Porque isso eu tô fazendo lá no clubinho, da forma que eu sempre quis fazer, que é pegar cada um dos livros, falar um pouquinho sobre cada um deles. Então isso eu tô fazendo lá, assinantes do Plano Tolstói têm acesso. Mas então aqui eu vou fazer mais assim, mostrar por cima o que tem em cada nicho. Não vou falar sobre cada livro não, porque meu Deus do céu, isso dá muito trabalho e já tô fazendo em outro lugar. Mas então tem alguns outros livros aqui, por exemplo, aqui a gente tem contos. E aí eu fui achando outros livros de contos, aí coloquei separados aqui. Aí aqui tem umas outras coisas de literatura de língua alemã, ali umas outras coisas da Penguin, enfim. E aqui algumas outras coisas de não ficção que eu tenho que colocar também em alguns lugares. Então, só pra vocês terem uma ideia geral, esta é a estante nova, bem grande. Ai, fiquei muito feliz. E aí, vindo pra cá, a gente tem as 3 estantes que vocês já conhecem, porque vocês veem praticamente todos os vídeos. Esse sofá a gente vai dar uma afastada aqui ainda, porque como do outro apartamento tá praticamente grudado, mas a gente vai dar uma afastada ainda no tour pelo escritório, que eu pretendo fazer daqui a pouco. Eu vou mostrar direitinho pra vocês como que ficou a versão final. Mas então aqui também a gente tem vários agrupamentos. O que eu acho que tá meio que pronto é esta parte aqui, ó. Esses 3, 1, 2, 3. Aí o resto ainda vai mudar bastante, mas eu já fiz alguns agrupamentos, por exemplo, ali tem clássicos, aqui literatura russa, acho que eu já tinha até falado um pouco pra vocês, né? Ali, ó, tem as coisas do Saramago, ali Camus, ali Helena Ferrante, enfim. Fiz uns agrupamentos aí pra facilitar na hora de arrumar. E aqui já tem até alguns funcos, ó. O Funko da Morte e o Funko do Batman. Então é basicamente isso, ó. Aí aqui ainda tem vários agrupamentos.
E ao longo da semana pretendo dar um jeito nesta situação aqui. Agora sim, bora encerrar este vídeo que já tá enorme. Então aqui estão os 7, 2, 4, 7. Sim, os 7 livros que eu escolhi pra gente ler durante esses dias, pra eu ler no caso, e comentar com vocês. E só tá faltando então falar sobre os contos holandeses. Seguinte, eu li então a introdução deste livro, muito legal aliás, escrita pelo Daniel Dago. Aliás, a folha de guarda do livro é muito legal, vocês não vão conseguir ver, mas tem tipo uma texturinha, sabe? Achei bem legal mesmo. Aqui na capa tá o bilhetinho da Alexia, que foi quem me deu de presente o livro. Mas então, eu li a introdução, e aí na introdução o Daniel Dago fala um pouco do escopo dele nesta coletânea. Eu escolhi um conto aqui pra ler, que, de novo, quebramos aquela regra de ler o primeiro conto de cada coletânea, que era isso que eu tinha combinado. Eu pretendia ler o primeiro conto, sim, só que na apresentação eu vi que aqui a gente tem uma autora, uma contista, mulher. E aí eu pensei, ai, vamos colocar, porque acaba que só tem a Catherine de mulher aqui, e aí eu falei, ai, vamos colocar mais uma mulher aqui, acho que vai ser legal, fiquei curiosa pra ler, ainda mais que ele fala muito bem do conto dela aqui na introdução. O nome da autora é Carrie Van Bruggen, não sei se tá certo, não sei se o V no som do holandês é que nem o alemão, que tem o som de F, né, Fal, porque pelo que eu pude observar aqui na coletânea, os idiomas parecem ter certas semelhanças, então talvez Carrie Van Bruggen, não sei. Se alguém souber holandês aí, fica à vontade pra me corrigir aí nos comentários, enfim. E aqui o Daniel Dago diz que ela é a única grande escritora holandesa da primeira metade do século XX. Ela entrou pro cânone da literatura holandesa, inclusive, logo após a morte dela, a literatura dela. Ele faz uma introduçãozinha antes de cada conto, adoro isso, aliás. E aí ele diz que a literatura dela é muito marcada por 2 temas, pela questão do feminismo, opressão feminina, e também pela questão do judaísmo. Gente, vocês ignoram meu cabelo, tá? Eu tava deitada ali no sofá, lendo conto, então não fiz grandes arrumações pra aparecer aqui, não. Então, tem essa questão do judaísmo também, e é sobre esse aspecto que ela foca no conto que eu li, que é O Incompreendido. Nessa questão do judaísmo, gente do céu, com certeza um dos contos mais tristes que eu já li, porque, sério, meu Deus do céu. Aqui a gente basicamente tem a história de um menininho que é filho de judeus ortodoxos, tal qual a autora, aliás. E aí ele estuda em uma escola e ele sofre uma espécie de bullying lá. Ele fica bastante isolado dos outros meninos, os outros meninos fazem muita maldade em relação a ele, etc. E tudo isso porque na sala dele, ele é o único judeu. As demais crianças são todas cristãs. E aí o menino sofre um baita de um preconceito e ele não consegue entender muito bem aquilo, porque a gente vê aqui brevemente uma cena doméstica, uma cena na casa dele, e aí a gente vê que é basicamente ele ouvindo coisas do tipo, do pai, ah, você não pode fazer isso aqui, você não pode fazer isso aqui, assim, assim, assado, mas o menininho não entende o porquê, pelo menos do jeito que é colocado pra gente aqui, parece que o pai não explica o porquê de certas proibições, sabe? O porquê que ele tem que fazer alguma coisa ou não, então acaba que o menino fica muito confuso. E aí eu queria ler um trechinho aqui que, ai gente do céu, acabou comigo. O narrador é em terceira pessoa, mais focalizado nesse menininho. Olha só, apenas para ele havia dias em que não podia comer, nem beber, o dia inteiro. E se perguntava se era por causa daquilo tudo que os meninos realmente preferiam não brincar com ele. E achava que sim, mas só não entendia por que o Deus proibia fazer todas as coisas que as outras pessoas podiam fazer tranquilamente. E por que que tinha que ser justo um judeu que não podia fazer nada. Nossa, mas eu amei muito. Foi mais uma coletânea que me deixou com muita vontade de terminar. E aí, eu queria fazer uma coisa aqui. Eu queria perguntar de vocês, com base no que vocês me ouviram falar sobre cada uma das coletâneas, que coletânea que vocês queriam ver aqui primeiro no canal. Então, só pra recapitular, a gente tem os contos holandeses, temos O Banqueiro Anarquista e outros contos, temos Dublinenses. Aliás, Dublinenses eu nem vou colocar, tá? Porque, como eu disse, eu vou seguir com essa leitura aqui, tá naquele meu desafio de 10 livros pra ler ainda em 2022. Então a leitura dele já vai ser continuada aqui. Aí temos também Os Contos Morais, do Coetzee, Amor em Fuga, do Bernhard Schlink, 15 Contos Escolhidos, de Katherine Mansfield, e, por fim, o Olhos de Cão Azul, do Gabriel Garcia Marques. Então, comentem aqui qual que vocês gostariam de ver mais em breve, sem ser o Dublinenses.
porque, né, eu vou continuar já a leitura de qualquer maneira, mas comentem aqui. E aí naquele esquema, se você vê aqui que outra pessoa já comentou sobre o conto que você queria ver, dá um like no comentário dela, que é pra que eu veja que as pessoas têm interesse nessa determinada coletânea, pra priorizar aqui, porque, nossa, eu fiquei muito feliz com essa pilha mesmo. Não teve uma coletânea que não me deu vontade de seguir lendo os contos, então me ajudem aí nessa missão de priorização. E eu tinha falado pra vocês, né, porque eu fiz um unboxing aqui do Noite no Paraíso, da Lúcia Burling, que eu ganhei, olhem só, da Lúcia de presente, xará aí, acho que eu até comentei sobre isso com vocês, né? Enfim, e aí eu pretendia ler um continho dela, só que, gente, o vídeo já está enorme. Eu dei uma olhada no tamanho do arquivo, juntei já as gravações que eu tenho, olhei o tamanho, meu Deus do céu. Se você chegou até o fim deste vídeo, parabéns, guerreiro. Teve muito chão até aqui, então, pro vídeo não ficar mais longo ainda, eu acho melhor deixar quieto também, porque eu já tô com um monte de livro aqui que tô com vontade de furar a fila, então não precisamos de mais um. Mas eu já pensei num lugarzinho pra Lúcia no ano que vem. Acho que ela entra no meu projeto Só Garotas como o livro de contos. Acho que seria uma boa, né? Então acho que farei isso aí. E me avisem se vocês gostariam de ver mais vídeos do tipo aqui no canal, porque eu acho que fica um formato legal esse de escolher algumas coletâneas e comentar sobre alguns contos com vocês, pra mostrar algumas coisas que tem aqui na estante que não apareceriam tão em breve no canal. Pode ser até alguma coisa que eu já li bastante coisa, principalmente aqui dessa coleção listada, então se vocês quiserem ver alguma coisa também, comentem aqui. Aguardo então aí a sugestão de vocês pra qual desses daqui deveria furar a fila. E me contem também qual foi o conto favorito de vocês, de todos os que eu apresentei aqui. Nossa, pedi um monte de coisa pra vocês, né? Mas se for pra priorizar um, por favor, escolham um destes livros aqui, ok? Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos.